Boa noite. Nosso experimento será fio atrai fio. Os fios paralelos que conduzem corrente elétrica podem sofrer atração ou repulsão magnética. Isso dependerá dos sentidos da força e da corrente. Fundamento teórico. Ampère fez estudos relacionados à força magnética produzida entre dois fios que conduzem energia elétrica. Em seus estudos, ele conseguiu determinar a intensidade do campo magnético produzido por essa corrente elétrica. A força magnética entre dois fios paralelos e separados por uma distância d pode ser determinada da seguinte maneira, como está nessa ilustração que podemos ver. Inicialmente, fazemos os cálculos da intensidade do campo magnético B1 na posição do fio 2. Dessa forma, o campo produzido pela corrente 1 vale B1, que é o campo magnético, é igual a μ0 dividido por 2π, vezes intensidade da corrente elétrica 1 dividido pela distância entre os fios. Em seguida, podemos fazer os cálculos do módulo da força magnética que atua sobre o fio 2 por meio da seguinte equação. A força magnética 1 é igual ao campo magnético 1 vezes a intensidade da corrente elétrica 2 vezes comprimento dos fios vezes seno do ângulo entre o campo magnético e a intensidade da corrente elétrica. A força magnética que atua no fio 2 é dada pela seguinte relação. Então, relação entre as duas fórmulas que acabamos de visualizar. Podemos dizer que o mesmo efeito ocorre para o campo magnético gerado pelo fio 2. Assim, o campo magnético criado pela corrente 2 na posição do fio 1 também produz uma força sobre a corrente I1. Essa força tem a mesma intensidade da força 2, mas tem sentido contrário. Essas duas forças formam um par de ação e reação. Utilizando a regra da mão direita, descobrimos a direção e o sentido da força magnética que atua sobre um fio. Podemos ver que, se as correntes estiverem no mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração. Caso as correntes possuam sentidos contrários, a força será de repulsão entre os fios. O experimento. O experimento feito por Ampère foi reproduzido usando apenas fios finos e pilhas comuns. Os fios devem ser finos e leves porque estamos tratando de um experimento simples e com baixas correntes. Isso gera um campo magnético fraco e, consequentemente, a força magnética de atração associada a ele também será fraca, como poderá ser visualizada no vídeo que temos a seguir. No nosso experimento, visualizamos dois fios finos se atraindo mutuamente quando passam por eles correntes elétricas do mesmo sentido. Os fios foram colocados sobre uma ripa e conectados a algumas pilhas. Nesta conexão, faz com que a corrente elétrica fornecida pelas pilhas passe em ambos os fios e com o mesmo sentido. O resultado final, os fios vão se atrair mutuamente mais na região central do que nas extremidades, como vamos ver no vídeo a seguir. Ok, aqui eu vou mostrar o experimento. Eu fiz com as pilhas, só que não deu muito certo. Então eu aumentei a tensão com uma bateria de 12 volts. Ponho os fios aqui em paralelos, né? Ligados eles em paralelo. Botei um fio lá e aqui eu tenho as duas pontas do fio. A hora que eu conectar ele aqui, o fio vai atrair um pelo outro, ó. Conectei, desconectei, ó. Conectei, desconectei. Oscilação que ele dá. Conectei, desconectei. Conectei, desconectei. Conectei, desconectei. Aqui no meio é bem possível ver, ó. A hora que eu conecto, ele atrai, devido ao campo eletromagnético.
Ok, aqui eu vou mostrar o experimento. Eu fiz